este ano é um ano abençoado. Embora nós tenhamos ouvido muito que 2024 seria um ano difícil, estes anos seriam todos anos difíceis, pós-pandemia, anos de muita luta, de muita dificuldade, mas quando nós pensamos em 2024, nós pensamos em 160 anos de comemoração, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 15 de abril de 1864. Nós chegamos em 2024 comemorando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Este ano, em outubro, nós comemoramos 220 anos do nascimento do codificador da doutrina espírita. 220 anos do nascimento de Allan Kardec. Agora, em novembro, nós vamos comemorar, no dia 22, 229 anos do nascimento da esposa de Allan Kardec, em 1795, Amélie Gabrielle Boudet, de quem pouco se fala, mas que foi o esteio, que foi aquela que esteve ao lado do codificador, que propiciou todo o bem-estar que ele teve durante os momentos de codificação da doutrina espírita e outros momentos. Uma grande mulher que depois sobreviveu 15 anos à morte dele, sofrendo muitas injúrias, muitas dificuldades, muitas lutas. Mas o codificador, quando ele organizava a doutrina espírita, e que ele já havia estabelecido o aspecto científico fundamental na doutrina, o aspecto filosófico fundamental na doutrina espírita para o desenvolvimento, ele precisava do terceiro aspecto, desse tripé, que seria necessário para a manutenção da doutrina espírita, para a existência da doutrina espírita, que é um aspecto moral, que nós chamamos muitas vezes de aspecto religioso, mas que fundamentalmente é um aspecto moral da doutrina. E ele nos conta, então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele precisaria encontrar em algum local algo que contivesse tudo aquilo que seria de essência moral, que seria fundamental para compor a doutrina espírita, esse aspecto moral fundamental. E ele foi então buscar, nos estudiosos, nos escritores, em tudo que havia no mundo, aquilo que era completo para esse aspecto moral. E ele nos diz, então, nos conta na introdução do Evangelho, onde que ele foi encontrar. E foi no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estava todo um código de moralidade que ele poderia incluir no Espiritismo para compor esse tripé. Mas depara-se no Evangelho de Jesus com vários aspectos que eles continuam nos contando ali no prefácio. A vida de Jesus, o nascimento, ele nasceu em Belém, ele nasceu em Nazaré. Jesus produziu milagres, ele curou realmente Lázaro, ele não curou Lázaro. Aspectos da vida dele, aspectos históricos, todos estes são controversos. Então ele enumera ali 4 aspectos que são controversos. Será que aquilo ali é comprovado? Existe a comprovação? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Então esse aspecto ele não poderia trazer a doutrina espírita como um tripé, porque haveria, houve, naquele momento havia e há até hoje muitas controvérsias, mas um aspecto, que é um aspecto fundamental, que é aquele que é inatacável, são os ensinos trazidos por Jesus. Esse é o aspecto inatacável. Não existe contradição, o ensino está ali posto.
E este ensino, então, seria aquilo que ele traria para a doutrina espírita para compor, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traria as bases para a doutrina espírita. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz uma frase belíssima: todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a base fundamental da moralidade, onde nós vamos encontrar essa maneira de viver, de lidar com o outro, de superar as dificuldades. E Allan Kardec, então, quando compõe os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos pelos títulos que ele vai no coração do Evangelho, ele vai no ponto fundamental ali, nos ensinos, onde nós tiramos tudo para a vida, porque ele diz o seguinte, que quando ele busca esse código moral, em que ele compõe o Evangelho, qual é o objetivo dele na composição do Evangelho? Ele diz assim, ele queria compor um código de moral universal, sem distinção de cultos, que pudesse, que contivesse tudo para a utilidade do desenvolvimento do pensamento e cujo objetivo essencial era pô-lo ao alcance de todos, com vistas à aplicação nas diferentes situações da vida. Então, um código que atendesse a tudo isso, que não tivesse uma ligação com religião, que pudesse chegar ao pensamento, no desenvolvimento do pensamento, para a gente analisar aquela ideia e colocá-la na aplicação do dia a dia, e que estivesse ao alcance de todos. Todo mundo que lesse ali pudesse dizer, olha que interessante, isso eu posso aplicar aqui, isso eu posso aplicar ali na minha vida. Né? Contém tudo para todas as situações da vida. Ele diz ainda, a respeito disso, que seria um código de orientação para o trabalho, de solicitude para a vida, que falasse dos juízos temerários, para onde nós vamos, qual é a ideia de punição, seremos punidos ou não, quais são esses juízos no mundo espiritual, regras de conduta, valores que devem ser cultivados, forma de se trabalhar a oração, o que é a oração, como que nós devemos nos dirigir ao alto, qual é a maneira mais simples e mais prática de se dirigir a Deus, qual é a forma de se lidar com a caridade, o que significa realmente caridade. Então, esse código, né, na visão do codificador, era isso. E aí ele compõe os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele busca no coração do Evangelho, que é o Sermão da Montanha. Então ele vai lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, onde nós encontramos esse código todo de que fala o codificador e que compõe a grande parte, né, praticamente todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando no capítulo 5, Mateus começa assim, Jesus subiu ao monte e começou a falar. E ali começam as bem-aventuranças, que é uma parte do Sermão do Monte. Ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, os misericordiosos, os pacíficos, né, os puros de coração. Ele dita as bem-aventuranças e aí ele continua o Sermão do Monte. Todo o capítulo 5, todo o capítulo 6, todo o capítulo 7. Quando ele termina o capítulo 7 e inicia o capítulo 8, Mateus diz assim, e ele desceu do monte e uma grande multidão o seguiu. Aí o codificador vai lá nesse capítulo 5, 6 e 7 e extrai dali, que é algo magnífico, quando a gente lê o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, não tem como não compreender, não tem como não entender. E Allan Kardec traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, né, todo esse código de orientação para a vida, de oração, de caridade, sobre esses juízos temerários,
né? Como Deus vai nos tratar de acordo com a nossa conduta. Temos tudo ali nesses capítulos, tudo. E Allan Kardec vai trabalhar isso, então, segundo a doutrina espírita, segundo a visão do Espiritismo. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo contém um código de vida, um código de conduta para lidarmos com as dificuldades do dia a dia. E aí, quando nós olhamos rapidamente para esse conjunto, a gente percebe ali, no Sermão do Monte, a síntese do cristianismo. Muitos dizem, muitos estudiosos, que é um ensinamento para final de ciclo, para final de etapa de vivência, para o final do mundo de expiações e provas e o início do mundo de regeneração. É uma mensagem de paz que traz o sentido de vivência, que vem falar do amor à vida física, amar a vida física, permanecer na vida física, vivê-la, mas não temer a vida espiritual, não ter medo de voltar para a vida espiritual, né? Aceitar o retorno para a vida espiritual. Fala também nessa síntese em ser bom, em praticar o bem também, mas ser bom é melhor do que praticar o bem, não é? Porque nós podemos praticar o bem e não sermos exatamente bons, mas se nós somos bons já, consequentemente nós vamos praticar o bem. Então fala do ser bom, não do ter, do possuir, mas do ser, né? Do Sermão do Monte. Fala então desse final de ciclo, dessa mudança de perspectiva, dessa vida diferente, de olhar para o outro com um olhar diferente, uma maneira diferente. E aí ele vai trazer nessas bem-aventuranças todo esse sentido de, como dizem alguns estudiosos, e Simão Pedro, nós falávamos hoje, ele era de Simão Pedro, o palestrante de Minas Gerais, né, que é conhecido. Simão Pedro, ele fala de uma ascensionalidade nas bem-aventuranças. E é muito interessante essa ascensionalidade que ele fala, porque ele diz o seguinte, ele diz assim, que o Sermão do Monte, quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ali está falando de humildade, pobreza de espírito, de a gente começar a cultivar a humildade, esse entendimento de ser humilde, verdadeiramente. É um trabalho muito longo, é um trabalho muito grande, porque humildade parece ser uma coisa simples, mas não é simples, porque às vezes a gente diz assim, eu não faço distinção das pessoas, eu olho para todo mundo igual, eu dou a mão para todo mundo, eu cumprimento todo mundo, para mim negros e brancos são iguais, pobres e ricos, não existe diferença. Então muitas vezes nós nos julgamos humildes por conta dessa maneira de agir, mas a humildade, pelo que a gente vê no Evangelho, ela implica muito mais coisas que a gente ainda não tem conhecimento. Nós estamos em busca dessa humildade, porque na verdade, como os Espíritos dizem que os males da humanidade são o egoísmo e o orgulho, e o homem tem ainda muito egoísmo e muito orgulho, então se nós temos ainda o orgulho, nós estamos em busca dessa humildade, né? Para acabar com esse orgulho e realmente absorver e ter dentro de nós o que é a verdadeira humildade. Então, Simão Pedro diz assim, que essa busca, esse bem-aventurados os pobres de espírito, essa busca da humildade. Quando a gente conquista a humildade, nós vamos em busca dos bem-aventurados que choram, da resignação, cuja lição magnífica do Evangelho nos diz da obediência do coração, da obediência da mente, né? A resignação é quando nós obedecemos a lei divina, quando nós aceitamos a lei divina, e muitas vezes a dor vem e a aceitação da dor é muito difícil, né? A aceitação da doença, a aceitação da perda do ente querido é muito difícil. A
a aceitação da própria velhice é difícil. Muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar a velhice, que faz parte da vida. Então, essa aceitação, essa resignação, essa concordância do coração que aceita, que tem essa resignação, também é um processo difícil, que está nesse caminho da nossa vida. Então, a gente vai conquistando a humildade, conquista a resignação, depois o Senhor nos diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente conquista esse pacifismo, nós passamos a ser pacíficos, as coisas vêm e muitas vezes não nos afetam, as pessoas nos dizem algumas coisas que antigamente já vinham diretamente no coração e na mente, já inflamava, a gente já tinha a resposta ali, né? Não precisava esperar 2, 3 horas para responder, não, já estava ali, na ponta da língua a gente já respondia, e a gente vai conquistando esse pacifismo e vai deixando para lá, vai deixando as coisas acontecerem, vê que não vale a pena, né? E vai se tornando pacífico, o coração vai apaziguando, né? A gente não dá aquela resposta que fere, muitas vezes vem em direção a nós algo que fere, e a gente consegue então adquirir esse sentido de pacificação do coração. Então a gente conquista a humildade, a resignação, a pacificação e depois essa sede de justiça, esse senso de justiça. A gente constrói esse senso de justiça dentro de nós, tentando construir esse entendimento do que é a justiça, que muitos buscam e não conseguem entender no mundo de hoje que não tem justiça, e fica difícil acreditar na misericórdia divina porque não vê a justiça no mundo. Mas a gente vai entendendo que a justiça da lei divina, ela existe, ela está aí através da lei da reencarnação, da lei que nos mostra que a justiça, ela existe na nossa vida, ela faz parte da nossa vida, a gente conquista a justiça. Depois ele fala dos misericordiosos, aqueles que conquistam a compaixão, aqueles que têm realmente a compaixão no coração, aquele que diz, a pessoa vai reencarnar, ela vai estar sujeita à lei de causa e efeito, mas ela faz o que ela faz hoje porque ela é uma criatura sofrida, porque ela não entendeu o que é a lei de justiça. E isso é difícil para nós no dia a dia entender, porque a gente olha o mundo como que está, a gente olha a política, né? A gente se apercebe de muitas atitudes de pessoas no mundo, e ter esse sentimento de compaixão muitas vezes é difícil, porque muitas vezes o primeiro pensamento que vem é aquele assim, reencarnar, deixa ele, deixa ela, vai reencarnar. Então, a nossa justiça é essa, né? Muitas vezes do espírita, vai pagar, vai reencarnar. Não é a maneira de Deus agir, mas é a nossa maneira. Então a nossa conquista dessa misericórdia, né, dessa compaixão, ainda está longe, porque a gente quer que a justiça seja feita, e a lei de Deus vem e nos fala do amor. O amor de Deus será realizado na vida daquela pessoa, para que a justiça seja feita com amor. E aí o Sermão do Monte, nessa ascensionalidade, vem nos falar da pureza de coração. Aquele que atinge a pureza de coração, que consegue ver no outro, né, alguém que tem um potencial, seja quem for o outro, e isso é difícil, né? Porque o outro, muitas vezes, nós estamos olhando aquele que está cometendo tanta iniquidade no mundo, tanta dificuldade, genocídios, e aquela pessoa tem um potencial enorme que vai ser desenvolvido futuramente, vai ser. Mas a gente olha hoje, ter compaixão, misericórdia, e ter a pureza de coração, para dizer assim, pobre criatura, vai conquistar futuramente. A gente até sabe, mas falar isso com o coração é muito difícil. Então, essa pureza de coração que a gente percebia em espíritos elevadíssimos que estiveram aqui, como Chico Xavier, como Francisco de Assis, como tantos outros conhecidos e anônimos, porque a gente fala desses que são conhecidos, mas e os anônimos? Há muitas
pessoas anônimas, porque senão a gente vai restringir, né, ao Francisco de Assis, ao Chico Xavier, né, a pessoas de outras religiões que passaram pelo mundo, que a gente percebe que tiveram uma atitude, um coração magnífico, mas esses são os conhecidos. E os desconhecidos? Como nos fala o Evangelho dos infortúnios ocultos, né? Pessoas que, desconhecidas no seu lar, pessoas sem expressão alguma, que vieram no anonimato e que cumpriram esse coração magnífico, essa pureza de coração, que souberam dentro do seu cadinho ali, pequeno, ter essa pureza de coração, entender o outro, saber aplicar como Jesus falou, a pureza da pomba, mas a esperteza, né, a maneira de ver da serpente, saber conhecer o outro, saber que o outro é uma criatura necessitada e ter aquela pureza de coração. Dirigir aquele amor para aquele potencial que será desenvolvido, que não é para muitos. E quem atinge isso, chega a esse ponto da pureza de coração, vai então para o último tópico das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores, que são diferentes dos pacíficos, né? Que aquele que é pacífico já construiu dentro do coração, que sabe vencer, que sabe se calar frente a uma palavra que não é muito bendita, aquele que sabe vencer as dificuldades, as intempéries, aquele que, quando vem falar do mal, ele fala do bem, ele coloca a presença do bem, dentro do seu coração já existe o bem. Mas aquele que é o pacificador, esse é aquele que chegou nesse último degrau da sensualidade. Emmanuel, em um livro que se chama Caminhos de Volta, um livro antigo de Chico, numa lição que se chama Diante da Paz, ele vai nomear o que é o pacificador, que é aquele que leva a paz, é aquele que apazigua, é aquele que é o amigo da paz. Emmanuel vai falar o seguinte: o pacificador é aquele que aceita em si o fogo das dissensões, é aquele que aceita em si, que traz para si as controvérsias, as dissensões, as disputas, de modo a extinguir esse fogo com os recursos da própria alma. Olha isso. O pacificador é aquele que vai extinguir as dissensões com os recursos da própria alma, doando a esse fogo, né, a tranquilidade a todos aqueles que lhe compartilham a marcha. Então vem o fogo das dissensões em direção a ele, ele vai devolver o quê? Os recursos da própria alma, que ele tem na alma. Isso é muito forte. E se vem para nós o fogo das dissensões, é muito difícil, né? Tantos sentimentos começam a fazer parte da nossa vida, às vezes a gente não sabe lidar com isso. E o pacificador é aquele ponto que já adquiriu tudo aquilo do Sermão do Monte, tudo aquilo das bem-aventuranças, e ele já tem dentro dele aquilo que o Emmanuel chama do recurso da própria alma, que é o que ele vai devolver para o outro, extinguindo assim esse fogo das dissensões. Por isso que Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que tudo que existe na Terra, né, todos os fundamentos da Terra residem em Jesus, porque ele foi o pacificador por excelência. Ele devolveu o fogo das dissensões com o recurso da própria alma. Chico também fez isso, né? Sabedor, conhecedor da natureza humana, Chico devolveu também com os recursos da alma. O Divaldo Franco também, dentro da Igreja Católica, inúmeros personagens que passaram por ali, Emmanuel, a Caminho da Luz, vai enumerar todos aqueles espíritos que passaram dentro da Igreja Católica e com o fogo, esse fogo das dissensões, chegando até eles, paravam ali, porque o recurso que
eles tinham da própria alma, apaziguava aquilo ali no momento e eles traziam essa pacificação. Daí, Hermínio de Miranda dizer que o Sermão do Monte representa um programa da mística divina, ou seja, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a ética humana, que é o segundo mandamento, visando a realização do homem. O Sermão da Montanha é o amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, ao próximo como a si mesmo, que aí é essa ética humana. E o sermão todo, no capítulo 5, 6 e 7, vai falar de todos os aspectos da vida, vai enumerar o perdão, vai enumerar o contato com o outro, vai enumerar tudo aquilo que Kardec julgava que deveria fazer parte da nossa vida no dia a dia para essa ascensionalidade, o objetivo da doutrina espírita. Então, muitos hoje, não espíritas, muitos até espíritas, não estudando em profundidade a doutrina espírita, acha que espiritismo é comunicação com os espíritos, acha que ir ao centro espírita é ver espírito, ou é receber do centro espírita aquilo de que necessita para ir na vida aí fora, vencer, ter prosperidade muitas vezes, no sentido econômico, na vida física, né? E esquece o objetivo fundamental da doutrina espírita. E Hilário Silva, no livro Espírito da Verdade, psicografado há muitos anos, Hilário Silva traz uma lição em 1961, quando se completou um século da doutrina espírita no mundo. Quando, da revolução da doutrina espírita, nesse um século, em 1961, ele escreve uma história da Chico Xavier, que ali ele vai enumerar alguns pontos interessantes e vai falar do objetivo do espiritismo. Qual é o objetivo? Ele conta que numa manhã muito chuvosa, em Paris, Kardec se encontrava com muitas dificuldades, sendo atacado de todos os lados, trabalhando muito cansado. Naquela manhã ele estava muito cansado e de repente batem a porta e ele recebe dos correios um pacote. E quando ele abre esse pacote, ali ele encontra um livro ricamente encadernado e uma carta. E ele pega a carta em primeiro lugar e vai ler a carta. Então, nessa carta, um jovem conta para ele a sua história. Ele diz assim, esse jovem: eu sofri um contratempo muito difícil na minha vida. A mulher que eu amava, que eu havia elegido para a minha companheira, de repente, ela desaparece da minha vida. Uma doença muito grave veio e atirou rapidamente da minha vida. E com essa retirada, essa ausência da pessoa amada e querida, eu perdi todo o sentido da vida. Ele conta nessa carta a Kardec. A vida não fazia mais sentido. E eu comecei a vagar pelas ruas ali à noite, comecei a faltar no emprego. O meu chefe começou a chamar a minha atenção, porque eu não estava ali presente. Eu não via mais sentido na vida. E eu comecei à noite, então, a vagar ali pelas ruas. Passava pelas pontes ali em Paris. Pena que ele estava triste, mas já pensou que luxo, coisa mais linda, né? Ali pelas pontes de Paris, a Silvia de Paris. Ah, que coisa linda, que lugar maravilhoso, né? Mas não naquele momento, não pelo que ele estava passando. E ele conta então que ele começou a passar pela Ponte Maria, Ponte Marie, e ali ele começou a olhar o Rio Sena. E uma ideia começou a florar na sua mente. Olhando aquelas águas, não vendo sentido na vida, ele começou a se dizer: e se eu me jogasse? Eu não sei nadar. Seria tão fácil, né? A morte viria rápido, eu nem sofreria. E ele diz então que começou a alimentar essa ideia. Sem coragem, ele voltava para casa, não ia para o trabalho, recebia reclamações do seu chefe,
à noite não conseguia dormir, voltava pelas ruas, até que um dia ele conta numa noite de muita angústia, de muita solidão, de muita depressão, ele resolve que não tem mais o que ser feito, nada pode ajudá-lo. E aquela noite ele resolve então que ele vai realizar o ato de se jogar naquelas águas. Ele sai então de casa, já com a ideia preparada, e vai até essa ponte. E ali, então, naquele momento de angústia muito profunda, ele põe a mão na murada da ponte para se preparar para jogar. Qual não é o susto dele? Logo ele coloca a mão ali na murada, alguma coisa se desloca e cai. E ele se assusta com aquilo. Quando ele olha para o chão, ele percebe que há um livro caído ali no chão. E aquilo chama a atenção dele. Ele fica curioso de saber o que aquele livro, né, todo encadernado, estava fazendo ali. Ele se abaixa, pega o livro e lê na capa o livro dos Espíritos. E aquilo chama a sua atenção, o livro dos Espíritos. Ele abre, então, no frontispício, ele vê uma mensagem escrita ali, a caneta e assinada: este livro salvou minha vida, espero que o ajude. E uma assinatura embaixo. E aquilo ele fica encafifado com aquilo ali. Não é uma mulher, né, que diz que as mulheres são curiosas, mas os homens também são curiosos, e felizmente ele foi curioso, e ele começa a folhear, e aquilo que ali está escrito, aquelas perguntas e respostas, chamam-lhe a atenção. E chamando a atenção, a sua psicosfera sai um pouco daquela ideia, e ele começa a se envolver, e com isso ele tem vontade de ler, e ele vai para casa, e ele lê todo o livro. E depois que ele lê o livro, ele então o remete ao codificador, porque ele vê ali de onde veio, quem elaborou aquilo, ele escreve essa cartinha e dirige então para o tal de Allan Kardec, que havia realizado aquele trabalho. Então Kardec, lendo aquela carta, emocionado, pega o livro, ricamente encadernado, diz Hilário Silva, abre o livro e ali ele vê duas dedicatórias. A primeira, que esse jovem havia mencionado na carta, e logo abaixo uma outra dedicatória: salvou-me também a vida, que Deus abençoe os seus idealizadores. Uma outra assinatura embaixo. E Kardec, quando lê aquilo, então, se coloca num êxtase, numa alegria profunda, sabendo que a obra já estava surtindo efeito, já estava realizando alguma coisa. Então, imbuído de mais vontade de trabalhar e de servir, porque ele estava naquele momento de dificuldade, não sei se poderíamos dizer desânimo, mas naquele momento de cansaço, de muitas lutas, Hilário Silva diz que ele fica imbuído de ânimo, de coragem, e se coloca na continuidade desse trabalho. Essa história nos mostra o objetivo da doutrina espírita, logo ali no início da codificação. Qual é o objetivo principal, princípio, primordial do espiritismo? É nos mostrar que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que o suicídio não é uma lei de Deus, que o suicídio não está no planejamento da lei divina, muito pelo contrário, nós nascemos aqui para cumprir as nossas tarefas, para vencer as batalhas, para vencer a perda dos entes queridos, para aceitar a velhice que vai chegar, as doenças que fazem parte desse mundo que vão chegar, as dificuldades dentro do lar, para vencer tudo isso e para dar continuidade ao nosso processo de evolução. Então, daí o processo do Espiritismo, transformar o homem numa pessoa melhor, ser alguém de melhor. Qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não é trazer uma religião, mas é trazer um código de conduta, um código de moralidade que vai tornar o homem melhor, que vai fazer o homem ser melhor, que vai fazer o homem atingir esse processo das bem-aventuranças, né? A humildade, a resignação, a misericórdia em relação ao outro, a pureza de coração, o pacifismo, até sermos os pacificadores, né?
aquele que recebe e devolve com a outra face. Daí Emmanuel dizer que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Foi lá que o codificador buscou estes ensinos para trazer na nossa vida do dia a dia como um código de moralidade, de superação para vencer as dificuldades do dia a dia. Então que nós possamos buscar sempre dentro da casa espírita, não necessariamente o contato com os espíritos, ver os espíritos, ouvir o que eles têm para nos dizer, nos falar, nos guiar, não, mas buscarmos um ensinamento que vai nos fortalecer para vencer as dificuldades da vida e buscarmos essa felicidade de viver no agradecimento de tudo que temos, de podermos nos levantar, falar, raciocinar, ouvir, nos comunicar, colocar sobretudo dentro do coração esses ensinos